Deus salve de igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite, dá uma glória a Deus aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus salva cada um dos irmãos com a paz do nosso Senhor e de Salvador Jesus Cristo. Sem nós nos aprofundarmos muito feliz de receber o presbítero Bruno aqui, seja bem-vindo. Os irmãos que estão aqui conosco, sabe que se nós estamos aqui é porque somos escolhidos. Amém. Se nós chegamos até aqui é porque Deus tem um propósito para cada um de nós nessa noite. E Deus já falou conosco já, através dos irmãos, através dos louvores, através da palavra pela qual o presbítero Junei trouxe, muito forte, falou muito no meu coração. Mas eu queria pedir para os irmãos, convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, no verso 12. Uma palavra muito conhecida da igreja. Deus falou comigo nessa semana. Durante toda a semana Deus vem ministrando no meu coração sobre propósito, sobre chamados. Juízes, capítulo 6, versículo 12, no Velho Testamento, logo após Josué. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Glórias a Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força, ele livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Convido os irmãos para nós falarmos essa última partezinha aqui, todos juntos. Porventura não te enviei eu? Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, eis que colocamos diante de Ti a Tua palavra, Pai amado. Que essa palavra, Pai amado, assim como falou no meu coração, Pai amado, possa falar no coração de cada um de nós que estamos aqui. Pois sabemos que todos nós fomos chamados, porque a Tua palavra nos diz, Pai querido, que não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi Tu que nos escolheu. Assim como Tu escolheu a Teu servo Gideão, Tu escolheu a cada um de nós. E Tu enviaste a Gideão e Tu envia a cada um de nós todos os dias. Mas a Tua palavra nos diz, Pai amado, que Tu nos envia como ovelhas em meio a lobos. Que Tu nos envia todos os dias, Pai amado, não para termos paz, mas para que nós tenhamos, Pai amado, espada para lutar com aqueles que venham nos afligir. Então que neste momento agora, Paizinho, o Senhor possa falar no coração de cada um que está aqui. Que o Senhor possa chamar a cada um nesta noite como Gideão, como aquele homem que estava lá. E Tu chamaste a ele: homem valoroso, porventura não fui eu que te chamei. Se Tu estás aqui nesta noite, foi Deus que te chamou. Em nome de Jesus, que nós possamos receber nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo:
não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. A nós nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força. Aleluia. E livrarás Deus, Senhor. Israel das mãos dos midianitas. Amém, Senhor. Porventura, não fui eu que te enviei. Aleluia. Por quantas vezes nós ouvimos nas nossas vidas, muitas vezes nós mesmos pensamos: aonde está Deus? Aonde está Deus quando Ele me enviou? Aonde está Deus quando Ele me disse que eu tinha um chamado? Onde estava Deus quando Deus me disse que tinha um propósito na minha vida? Por quantas vezes nós pensamos que fomos abandonados? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que crê comerá do melhor desta terra. Mas o melhor desta terra é aqui. Que é a palavra de Deus. O melhor desta terra não é aqui, mas é aquilo que Deus tem, do que está por vir nas nossas vidas. Aqui é uma passagem, aqui é apenas um tempo, aqui é uma preparação. E Deus falou muito forte no meu coração essa semana: propósito e chamado. Entendemos o que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Entendemos qual é o chamado que Deus tem. Porque propósito e chamado não é a mesma coisa. É verdade. Propósito e chamado não é a mesma coisa. Glória a Deus, Senhor. Deus tem um propósito de te levar. Deus tem um propósito de te usar. Mas o teu chamado, esse é Jesus que tem na tua vida. Aleluia. Ele te chama, Ele te escolhe para te ser a diferença. E assim como nós, Deus chamou Gideão naquela época. Gideão, também conhecido como Jerubbaal. Gideão, ele foi o 5º juiz de Israel. Foi o 5º homem a cuidar da nação de Israel. Até então, Israel não tinha reis, mas eles tinham juízes que julgavam, que cuidavam do povo. E naquele tempo, Gideão significava guerreiro poderoso. Guerreiro poderoso. Se nós estivermos com Deus, o poder está nas nossas mãos. E aquele homem, ele era reconhecido. Ele liderou Israel contra os midianitas. Os midianitas eram povos nômades que vinham do deserto, da Arábia e da Síria. A palavra de Deus nos diz que eles eram tão numerosos como nuvens de gafanhotos. Que quando eles entravam, eles destruíam tudo que estava pela frente. Eles destruíam as plantações, saqueavam as plantações, matavam os animais e faziam perecer o povo de Israel. Isso muitas vezes não é muito diferente nas nossas vidas. Muitas vezes surgem gafanhotos nas nossas vidas que vêm e fazem um estrago, nos tiram tudo aquilo que Deus coloca nos nossos caminhos, coloca nas nossas vidas, e nós perguntamos muitas vezes: aonde está o nosso Deus que permitiu tal luta, que permitiu tal provação nas nossas vidas? Glória a Deus, é verdade. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele povo atacou Israel por 7 anos. Por 7 anos Israel foi assolada, foi depedrada, foi saqueada pelos midianitas. Amém, Senhor, é verdade. Por quanto tempo já está a luta na tua vida? Glória a Deus. Por quanto tempo o inimigo tem saqueado aquilo que Deus tem provido na tua vida? Por quanto tempo tu tem muitas vezes permitido, sem nem mesmo perceber, que o inimigo age e tira da tua vida aquilo que Deus tem para ti? Tenta te tirar do propósito. Naquele tempo, o povo caiu em si e começou a clamar, começou a pedir. O povo se lembrou que servia um Deus do impossível. E esse mesmo Deus do impossível, lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Ele está aqui hoje. E Ele está no meio de nós. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e maravilhosas que ainda não conheces. Aleluia. Mas clama, busca, Amém, Senhor. entrega teus caminhos para Ele. E o povo começou a clamar, e Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta até eles. E esse profeta disse: tudo
que está acontecendo foi porque vocês se corromperam. Foi porque o povo de Israel se corrompeu. Que quando ele veio para a terra que Deus havia prometido, Deus tinha um propósito de trazer o povo de Israel para lá, porque era o povo eleito, o povo que Deus escolheu, para que através dele viesse o Messias que iria salvar a humanidade. Era esse o povo escolhido. Entre todos os povos, Deus escolheu o povo de Israel. E naquele momento, quando o povo clamou, quando o povo se humilhou, Deus enviou um profeta e disse: vocês estão passando por isso porque vocês, por causa da idolatria que vocês tiveram pelo Deus dos amorreus, eles ergueram altares. Muitas vezes nós erguemos altares das nossas vidas sem nem mesmo nós percebermos. Muitas vezes nós erguemos altares dentro de nós, mesmo nós vindo, nós estando na igreja. Muitas vezes nós erguemos altares nas nossas vidas, colocando tudo à frente do propósito, do chamado de Deus nas nossas vidas. Aquele povo resolveu adorar a um Deus que eles enxergavam e esqueceram do Deus que tirou eles do Egito. Aleluia. Verdade. Tirou a descendência deles, que tirou sobre eles a mão do faraó que estava sobre a vida deles, levou eles para uma terra que emanava leite e mel, mas eles se corromperam. Muitas vezes nas nossas vidas, nós erguemos, nós idolatramos dentro do nosso coração. Como o presbítero Junei falou aqui há pouco tempo, muitas vezes nós seguimos a homens. Nós olhamos para o homem e dizemos: ele é certo, ele é bom, e esquecemos que o único que é certo é bom é Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por ti. É somente Jesus, somente Ele. Mas naquele momento, quando eles foram para lá, eles conheceram aquele povo que adorava a outros deuses. E como é fácil, muitas vezes, nós sermos enganados. Como é fácil nós nos deixarmos ser enganados. Porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos surgiram muitos falsos profetas que enganarão até mesmo os escolhidos. Israel era o povo escolhido. E nós somos o povo escolhido. Geração eleita, sacerdócio real. E muitas vezes nós deixamos ser enganados. Meu Deus, é verdade, Senhor. E aquele povo se deixou ser enganado, começou a adorar a Baal. Começou a adorar o inimigo. E quando nós colocamos nas nossas vidas outras idolatrias, quando nós colocamos outros deuses, pastor, mas eu só venho na igreja, eu acredito em Jesus, mas muitas vezes nós só vamos na igreja quando vai ter uma peça de teatro, ou quando vem um pregador de fora. Vamos, hoje eu vou na igreja porque aquele pastor é usado em cura e libertação, aquele pastor revela, aquele pastor... Nós estamos idolatrando o homem, irmão. É verdade. Isso é idolatria. Nós temos que vir na igreja não pelo pregador, não pelo pastor, mas temos que vir na igreja para adorar aquele que morreu por nós. É aquele que nós temos que adorar. Nós temos que vir na igreja não porque vai ter revelação, não porque... Nós temos que vir para adorar, para chamar a atenção dele, para cultuar. Nós estamos esquecendo o que quer dizer cultuar. É virmos aqui nos prostrar e chorar. É virmos aqui nos humilhar perante Deus. Eu não sou nada. Pastor não é nada. Pregador não é nada. Nós temos que, a palavra de Deus já nos diz que aquele que quiser ser o maior, primeiro tem que ser o menor. Aquele que quiser ser grande na casa de Deus, primeiro tem que começar lá embaixo. Glória a Deus, Pai. Primeiro tem que começar lá de baixo. E as pessoas não querem começar de baixo, querem chegar na igreja e querem altar, querem púlpito, querem ser estrelas. E como nós temos visto, Deus, Senhor, a pessoa chegou na igreja hoje, amanhã já é estrela. verdade, Senhor. Glória a Deus. Nós temos que voltar à simplicidade. Aleluia. Temos que voltar ao começo, irmão. Glória a Deus. Temos que voltar ao evangelho puro. Como o pastor diz, evangelho puro e sem mistura. Porque ai daquele que acrescentar uma vírgula, não tinha uma palavra do Senhor. Aleluia. A
palavra, meus irmãos. A palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que liberta. Quer que Deus fale contigo? Abre a palavra, abre a tua Bíblia. Vai ler a Bíblia que Deus vai falar contigo. Amém, Senhor. Todas as respostas da tua vida estão aqui. Amém, Senhor, é verdade. Está na Bíblia. Glória a Deus. Está aqui. É. E a palavra de Deus é que nos fala que Jeremias estava lá pronto, escondendo o trigo para que os midianitas não viessem a roubar aquilo que ele havia colhido já, não viessem saquear. Sabe o que o inimigo tem saqueado na tua vida hoje? Glória a Deus, Senhor. O que o inimigo tem roubado da tua vida? É a tua paz, é o amor que Deus tem por ti. O que é que o inimigo tem roubado dentro da tua casa, dentro da tua família? Glória a Deus. Onde é que ele tem entrado? Oh, Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Gideão estava malhando o trigo, guardando o trigo dentro do lagar, onde muitas vezes nós achamos que a nossa vida está. Porque muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas pensando fazer uma coisa certa, mas de uma maneira errada. É. Porque nós seguimos muitas vezes aquilo que o homem determina nas nossas vidas. Verdade. Gideão, por medo que viessem saquear, ele foi para o local de fazer vinho, guardar o trigo. E lá o anjo do Senhor vem até ele. E lá o anjo fala com ele e diz: homem valoroso, porque ele estava precavendo, tentando guardar a sua família, guardar o melhor que ele tinha para a sua família. E será que nós temos guardado o melhor de nós para aqueles que estão conosco? Oh, Pai. Será que nós temos guardado aquilo que Deus tem suprido nas nossas vidas para aqueles que estão conosco? Glória a Deus, é verdade. Às vezes nós precisamos parar e começar a meditar um pouco mais. Se nós estamos dando o nosso melhor, guardando o nosso melhor para dar para aqueles que estão conosco. Glória a Deus, Senhor. Mas o anjo do Senhor vem até ele e diz: homem valoroso, chamado. O anjo do Senhor veio até ele, porque o chamado dele não era simplesmente para estar lá, mas era para libertar. Muitas vezes nós achamos que o nosso chamado é simplesmente vir no dia do culto, estar sentadinho. Mas quantos de nós já paramos e pensamos: Senhor, Oh, Jesus. o que é que tu queres na minha vida? Oh, glória a Deus. Eis-me aqui, Nome eis-me aqui. Levantar nossa mão e dizer literalmente: Senhor, eis-me aqui, faça de mim aquilo que tu bem queres. Glória a Deus. E aquele homem foi chamado, e naquele momento que ele teve um encontro com o anjo do Senhor, ele teve um encontro com Deus. Ele teve uma transformação. Porque aquele que realmente tem um encontro com Deus, a vida muda, a vida transforma. Glória a Deus, Senhor. Mas nós temos Aleluia. que ter um encontro, buscar esse encontro, entender esse encontro com Deus, entender pelo que tu foi chamado. Aquele anjo veio e chamou ele para ser um libertador. E para que Deus te chamou nessa noite? Simplesmente para te estar aqui louvando, ou simplesmente para te estar aqui, Aleluia. para te vir ao culto, ou te chamou para ser a diferença no meio da tua família, a diferença na tua casa, a diferença no teu emprego, Aleluia, Senhor. ser a diferença na rua, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: lá verdadeiramente vai um homem de Deus. Oh, Pai, verdade, Senhor. Muitas vezes nós viemos ao culto e vemos muitos pregadores dizer: não olha para mim porque eu não tenho nada para te dar. Está errado. O apóstolo Paulo já dizia: sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser exemplo, nós temos que ser a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: eu quero ser que nem o irmão, Aleluia. eu quero um dia estar ali. Verdade. Isso é chamado. Amém. Isso nós temos um propósito nas nossas vidas, de um dia estar saindo do banco e estar aqui. Glória a Deus. Eu nunca achei que eu chegaria um dia até aqui, Oh, Deus. porque eu sei de onde Deus me tirou. Oh, glória a Eu Deus. conheço o lamaçal de pecado e podridão de onde Deus me tirou e me colocou aqui. Mas foi porque eu aceitei. É, amém. Eu aceitei. Quando Jesus disse para mim: eu tenho um propósito, eu tenho um chamado na tua vida, eu tenho um propósito de que tu vai
Aleluia. Porque chamado, muitas vezes nós não cremos. Ou queremos o chamado, mas não queremos o propósito. Eles andam paralelos, mas com sentidos diferentes. Em nome de Jesus, Senhor. E Deus chama Gideão. E naquele momento que Gideão entendeu o chamado de Deus, e Deus diz: porventura não te enviei eu? Já parou para pensar que foi Deus que te chamou e te enviou? Foi Deus que te chamou, foi Deus que te deu o dom, foi Deus que te deu a palavra sobre a tua boca. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Eu também não sabia. Glória a Deus. Eu também não sabia. Por muitas vezes eu mesmo duvidei do meu chamado. E Deus usou pessoas para me instigar. Deus usou pessoas muitas vezes para tentar me humilhar, para que eu pudesse entender o chamado que Deus tinha na minha vida. Aleluia, Jesus. Aí hoje eu te pergunto: foi Deus que te chamou? Foi Deus que te enviou? Se tu crê nisso, se tu crê que realmente foi Deus, não fica preso ao que o mundo terreno te mostra. Não fica preso ao que os teus olhos enxergam, mas fica ligado no mundo espiritual que Deus tem na tua vida. Deus, Senhor, aleluia. Porque a palavra de Deus nos diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Enquanto muitos vão cair, enquanto muitos vão parar no caminho, tu vai continuar, porque Ele que te chamou, foi Ele que te enviou. Não importa a luta, não importa a tribulação, Deus é contigo. Ele é contigo, meu irmão. Deus era com Gideão. E quando Gideão teve um encontro real com Deus, a palavra de Deus nos diz que ele imediatamente foi, ele mesmo, e destruiu todos os altares de Baal que estavam na província onde ele morava. Ele com as suas próprias mãos. E será que hoje tu tens destruído os altares de Baal que têm se levantado na tua vida? Aleluia. Ou tu tens deixado eles num cantinho escondido? Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Onde é que tu tens deixado esses altares? Glória a Deus. Tu tens destruído eles? Deus te chamou para ser um destruidor de Baal. Glória a Deus, Senhor. Deus te chama hoje para ser como Gideão. Jerubal significa que Baal dispute com ele. Glória a Deus. Será que hoje tu pode dizer: Satanás, na minha vida tu não toca mais, na minha vida tu não tem autoridade, sobre a minha casa tu não tens poder, porque eu sirvo ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz, aquele que me amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seja um Em destruidor nome de Jesus. de altares. Em nome de Jesus. E tenha somente um altar na tua vida, que é Jesus Glória a Cristo. Deus, Senhor. Tenha somente Jesus como altar na tua vida. Tenha somente Jesus. Creia assim como Gideão creu. E a palavra de Deus nos diz que os midianitas eram muito numerosos. Eram centenas de milhares, como nuvens de gafanhotos. E Gideão vai até o povo e chama o povo para a batalha. Chama os seus conterrâneos. Vamos para a batalha. E quando ele chama, a palavra de Deus nos diz que 32.000 homens se apresentaram diante dele. E quando Gideão vê aqueles 32.000 homens, ele se preocupa. Ele se preocupa, assim como eu, assim como você. Muitas vezes nós olhamos a luta que está à nossa frente e achamos que o exército do inimigo, achamos que o propósito que Deus tem na nossa vida não é tão grande quanto as lutas que se levantam. Por quantas vezes tu olhou para a luta que está na tua frente e disse: eu não vou conseguir. Mas eu te digo uma coisa: se a tua luta é grande, então o teu Deus está Glória sendo a bem Deus, Senhor, é pequenininho. verdade. Agora, se o teu Deus é grande, a luta vai se tornar muito pequena na tua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que as águas do mar cabem na palma da mão do Senhor. Então o teu Deus é grande. Só creia nele. Em nome de Jesus, Senhor. Mas aqueles 32 homens se reuniram. E naquele momento Gideão teve dúvida se realmente Deus estava com ele. E ele pede uma prova para Deus.
E naquela noite, Gideão fez uma prova. Ele pegou um pedaço de lã e colocou no chão. E ele fez uma prova com Deus. E ele pediu: Senhor, se realmente tu estás comigo, que amanhã pela manhã o chão esteja molhado e a lã totalmente seca. E no outro dia pela manhã o chão estava molhado e a lã seca. Aleluia. Novamente, Glória a Deus. Gideão quis provar a Deus. E na outra noite ele disse: Senhor, hoje eu te peço que a lã fique molhada e o que o chão fique seco. E Deus novamente provou que Deus era com ele. Glória a Deus. Aleluia. Não importa o que tu esteja passando, não importa o que tu estejas pedindo, Deus, Ele é contigo. Aleluia. Ele é contigo e Ele vai te mostrar. Só creia. Naquele momento, Gideão olha para aqueles 32 mil homens. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. Eu creio que naquele momento Gideão deve ter pensado assim: Senhor, o Senhor está brincando comigo. Olha o número deles. Eles têm muitas vezes mais que eu. Aí o Senhor fala: Gideão, tem muita gente. Porque se tu fores na luta com eles, eles podem achar ainda que foram vocês que venceram. E não fui eu que dei a vitória para vocês. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E naquele momento Deus disse para Gideão: manda todos aqueles que estão com medo, que têm dúvida, ou que não acreditam que podem vencer, manda voltar. E 22 mil homens voltaram. Gideão ficou apenas com 10 mil. Aleluia. Será que hoje tu não está precisando tirar pessoas Oh, Jesus, é verdade, Senhor. da tua vida que te puxam para trás? Será que hoje tu não está precisando te desligar de pessoas que muitas vezes atrasam o teu propósito, atrasam aquilo que Deus quer fazer na tua vida, porque não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra para te mostrar que Deus está lá na frente, que Deus está te esperando, que Deus está te guiando? Porque a tua vitória não vai vir do homem, a tua vitória vai vir de Deus. Aleluia. Glória a E Deus. sobrou apenas 10 mil homens. E mais uma vez Deus fala a Gideão: Gideão, ainda tem muita gente. Eu creio que Gideão naquele momento ele está olhando: não, Senhor, o Senhor está brincando comigo. O Senhor está brincando comigo. Eu só tenho 10 mil homens, eles são milhares, centenas de milhares. Como é que eu vou ganhar? Manda eles beber água. Manda eles descer até a beira do rio. Manda eles descer até a beira do rio. E lá no rio eu te mostrarei. Aquele que chegar na beira do rio e se dobrar e pegar água com a mão e levar à boca, estes tu separa. Aqueles que se ajoelharem, esses tu manda embora. Oh, Porque glória a aquele que Deus. se ajoelhar, Nome de Jesus. ele vai se ajoelhar diante dos problemas. Aleluia. Aquele que se prostrar, vai se prostrar diante dos problemas. Mas aquele que vigiar, aquele que ficar de pé, aquele que mesmo no momento em que ele estiver saciando aquilo que ele necessita, estiver cuidando para os dois lados, é esses que eu quero usar. Oh, glória a Deus. E Gideão ficou apenas com 300. Nome de Jesus. Humanamente impossível. Mas Deus, Ele é um Deus de milagre. Deus, Ele não vai te dar vitória no meio da multidão. Deus quer te dar vitória individualmente. Porque Deus não te chamou no meio da multidão. Deus te chamou individualmente. Ele chamou a ti. Deus, Senhor. Aleluia. Ele chamou a ti. É, Somente a ti. é verdade. Propósito. Deus está num propósito na tua vida. Nome de Jesus, Senhor. Deus está num propósito, Deus tem um chamado na tua vida. E esse propósito, esse chamado, Ele vai cumprir, porque Ele está na tua vida. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Não importa o que haja, não importa o que aconteça, somente creia e confia. Oh, glória a Deus. E Gideão pegou aqueles 300 homens e levou eles para a batalha. É, aleluia, Senhor. Levou aqueles 300 homens, mas 300 homens vigilantes. Nome de 300 homens fortes, 300 homens nome de Jesus, Pai. que estavam ali prontos a entregar, se fosse preciso, a sua própria vida Nome de Jesus, Senhor. pelo propósito
Glória a Deus. Será que hoje tu está disposto a abrir mão da tua vida pelo teu propósito? Abrir mão da tua vida por aquilo que Deus te chamou para te fazer? Oh, Pai, verdade. Abrir mão de muitas vezes tu está entre aqueles que tu ama para fazer a vontade de Oh, Deus. Jesus, aleluia, Senhor. Te humilhar. Em nome de Jesus, Senhor. Viver não só para ti, mas viver para aqueles que te chamam. Entregar a tua vida em prol dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Isso é chamado. Em nome de Jesus. Isso é chamado. Saber que muitas vezes tu pode estar na tua casa, no quentinho do teu quarto, e alguém vai te ligar: irmão, que eu preciso de ti. Glória a Deus. Negar-se a si mesmo. Em nome de Jesus, Senhor. Negar-se a si mesmo. 300 homens vigilantes, 300 homens verdadeiros, 300 homens valorosos, 300 que não se prostram diante de uma situação, 300 que não dobram os seus joelhos diante da dificuldade. Em nome de Jesus, Senhor. Dobra os seus joelhos somente diante de Glória a Deus. Deus, aleluia. Que se prostram somente diante daquele que amou eles primeiro. Se prostram somente diante daquele que chamou e enviou eles. Aleluia, Senhor. Deus procura verdadeiros adoradores. Amém, Que o adorem em Senhor. espírito e verdade. Nome. Saber que esses homens que estavam ali, eles sabiam que serviam um Deus que daria vitória para eles. Não importaria o número, não importava a quantidade. Se Deus falou que eles iam vencer, eles iam vencer. Quando Jesus chamou seus discípulos para entrarem no barco e disse: vamos para o outro lado, Jesus não disse que eles não iam ter tribulação, mas Jesus disse que eles iriam passar para o outro lado. Aleluia. Jesus falou para aqueles 300 homens: eu darei a vitória. Amém. Em nome de Jesus. Eu darei a vitória. Em nome de Jesus, Senhor. Não importa como é que tem se levantado, não importa quem tem se levantado. Se Deus te falou que a bênção é tua, toma posse. Amém. Se Deus colocou um propósito na tua vida, creia, porque Ele é contigo. Se Deus tem levantado pessoas ao teu redor que necessitam de ti, que precisam muitas vezes ouvir uma palavra da tua boca, abre a tua boca que eu te encherei. Pastor, mas eu não sei o que falar. Abre a tua boca, eu também não sabia o que pregar, até porque não está. Em nome de Jesus. Um pouco antes de começar o culto, eu dobrei meus joelhos e disse: Senhor, Pai, em nome de Jesus. hoje eu estou vazio, Senhor, mas quem me enche é Tu. Glória a Deus. Então fala aquilo que Tu quer para a Tua igreja. Aleluia. O Senhor diz: fala que eu faço milagre. Aleluia. Fala que eu posso mudar a situação. Fala que a luta